Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a aula 6 de análise combinatória. O assunto de hoje é permutação circular. Antes de começar, dê o seu like aqui embaixo, se inscreva se você ainda não está inscrito no canal para acompanhar todas as nossas aulas. Bom, então vamos lá. No exemplo anterior, era aniversário do Breno e Ana deu para ele 2 caixinhas, falou que ele tinha que abrir uma delas primeiro. Quando ele abriu, ele viu um monte de símbolos e ela perguntou de quantas maneiras aqueles símbolos poderiam ser ordenados. Bom, ele fez as contas, deu a resposta correta para ela. E aí, antes dele terminar, abrir a segunda caixinha, a Ana diz o seguinte para ele: de todas as 259.459.200 possibilidades de ordenar os símbolos, só uma me importa, que é esta. Namora comigo? Breno fica emocionado e, ao abrir o embrulho, vê uma aliança. Ele responde com a voz embargada: claro que sim. Para comemorar o namoro, o novo casal convida 8 amigos para um jantar na casa de Breno. Entretanto, apenas 6 deles vão. A mesa do jantar tem o formato retangular, com um lugar em cada cabeceira e 3 lugares em cada um dos outros 2 lados. Breno sentará em uma das cabeceiras. De quantas maneiras distintas a organização entre as 8 pessoas pode acontecer se o relevante é a disposição entre as pessoas? Bom, então como que a gente resolve esse exercício? Olha só, primeira coisa, temos que lembrar que o que é relevante é a disposição entre as pessoas, não no ambiente. Então, vamos fazer um esboço aqui, ó. Essa seria a mesa e a gente tem que lembrar que se tiver televisão, porta, qualquer coisa como referência de lugar, para a gente não serve. Por quê? Porque não interessa a disposição das pessoas no ambiente, certo? O que interessa para a gente? A disposição entre as pessoas. A gente já sabe que o Breno vai sentar na cabeceira. Então, essa é uma possibilidade, ok? Bom, outra possibilidade seria essa, o Breno sentando na outra cabeceira. Mas como a disposição é entre as pessoas, essas duas disposições, elas são iguais ou são diferentes? Vamos avaliar o seguinte. Imagine o Breno. À esquerda do Breno, imaginando ele sentado, né? Claro. À esquerda dele, nas duas disposições, tem a pessoa C. À esquerda da pessoa C, nas duas disposições, tem a pessoa D. E se a gente for avaliar cada uma das pessoas, nas duas disposições, quem está à esquerda é a mesma pessoa. Isso significa que a disposição entre as pessoas é a mesma nos dois casos. A gente pode perceber isso assim. Perceba, então, que esses dois casos são os mesmos. Como que a gente faz para contar esses casos, então? A princípio, o Breno tem 2 posições disponíveis. Ele pode sentar em qualquer uma das cabeceiras. Então, do lado esquerdo ou do lado direito. Certo? Bom, então 2 situações, 2 modos aparentemente distintos. Então, quando ele ocupar um desses 2 casos, vamos supor que ele ocupa o caso da esquerda, eu ainda tenho que fazer o quê? Organizar os outros casos. Então, tem 7 pessoas disponíveis para sentar naquele lugar à esquerda dele. Depois disso, a gente tem o quê? 6 para a posição seguinte, depois 5, depois 4, depois 3 e assim por diante até que todas as pessoas estejam sentadas. Se a gente parar um pouquinho para pensar, eu tenho um produto de 7 até 1, isso é 7 fatorial, então eu tenho 2 vezes 7 fatorial. Bom, essa a princípio seria a resposta, mas a gente tem que lembrar que tem casos que estão sendo contados 2 vezes. Lembra quando a gente gira a mesa? Então a gente tem que dividir por 2. Ou seja, a gente está contando esses casos aqui, ó. Perceba que esses 2 desenhos embaixo são aqueles desenhos que a gente fez anteriormente. Eles são representados de 2 formas aparentemente distintas, mas são os mesmos casos. Então eu tenho que dividir por 2. Bom, fazendo as continhas aqui, é só cortar esse 2. A gente tem o quê? 7 fatorial ou então 5.040. Simples, a resolução é apenas dessa forma. Ok? Bora para o próximo exemplo. Começa a jogatina. Após o jantar, as 8 pessoas participarão de um jogo em uma mesa circular com 8 lugares igualmente espaçados. Sabendo que o importante para o jogo é apenas a disposição entre as pessoas, de quantas maneiras distintas elas podem se organizar nessa mesa? Então, de novo, vamos imaginar aqui, ó, tem uma mesa circular, 8 lugares igualmente espaçados, mesmo que não fosse, não ia fazer diferença para a gente, mas vamos pensar numa disposição aleatória aqui entre as pessoas. Como está circular, eu vou colorir. Vamos deixar assim. Bom, perceba que a gente pode girar todo mundo na mesa. E a disposição entre as pessoas não vai mudar, embora a disposição nos lugares mude.
A gente pode ver isso aqui, ó, simplesmente girando, então a gente não tem casos diferentes. Bom, olha esses 8 casos, eles são todos iguais. Visualmente parece ser diferente, porque tem uma disposição no lugar, ela é diferente, mas a disposição entre as pessoas é a mesma. A gente pode ver isso, olha, começando ali pela pessoa A. A esquerda de A tem B em todos os casos. E a gente consegue dar a volta sempre com as mesmas pessoas à esquerda. Bom, novamente o que importa para a gente é a disposição entre as pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho 8 possibilidades para aquela posição, correto? A princípio. Depois eu tenho 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, como se a gente estivesse em linha. Mas a gente tem um problema aí, né? Porque olha só, isso seria 8 fatorial. Mas eu estou contando cada caso 8 vezes. Lembra? Quando a gente analisou ali, eu posso girar 8 vezes e ter a mesma disposição. Isso significa que eu tenho que pegar o número total e dividir por 8. Fazendo essas continhas, eu vou ter 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. Eu posso simplificar aqueles 8. Então eu vou ter o quê? 7 fatorial. Essa é a resposta. De novo, assim como no exemplo anterior, a quantidade é a mesma, 5.040. Outra maneira de resolver essa questão é a gente fixar uma pessoa. Vamos pegar aqui a mesa, pegar um lugar qualquer e vamos fixar uma pessoa qualquer. Ana, por exemplo. A Ana vai estar sentada em algum lugar, então fixo ela num lugar específico, tanto faz, pode ser qualquer um dos lugares, não vai fazer a menor diferença, porque lembra que a mesa pode girar e a disposição entre as pessoas não muda? Então eu vou escolher um lugar aleatório aqui para ela. Bom, o que a gente tem que fazer depois disso? A gente tem que organizar as outras pessoas. Como eu já tenho a Ana em um lugar específico, eu tenho que as outras disposições para organizar as pessoas, só vou mudar elas sem me preocupar com a Ana. Então olha só, eu tenho aqui 7 lugares para eu colocar 7 pessoas. Se isso fosse em linha, como que a gente ia fazer isso? A gente ia colocar as pessoas e avaliar. Eu tenho 7 pessoas para a primeira posição, eu tenho 6 para a segunda, 5, 4, 3, 2 e 1. Então isso daria quanto? 7 fatorial. Mas mesmo não sendo em linha, o fato de a gente ter colocado lá em cima a Ana, a gente tem uma referência, coisa que a gente não tinha anteriormente. Então, a minha organização é como se fosse em linha. Então, o que eu faço? Eu fixo uma pessoa e depois eu simplesmente organizo as outras. Então, essa quantidade é para organizar essas 7 pessoas em linha, mas também é para organizar essas 7 pessoas em círculo. Ou seja, a quantidade de maneiras de organizar as 8 pessoas é igual a 7 fatorial. Isso dá 5.040, a gente já tinha visto anteriormente. Bom, então a gente viu que existe uma ideia muito importante que é permutação circular. Vamos organizar essas ideias aqui. Ó. Quando que a gente vai usar a permutação circular? Deve-se usar a permutação circular sempre que for necessário. Ordenar em círculo todos os elementos distintos de um conjunto. Então, expressões chaves ali, ó. A ordem importa. Segundo, os elementos serão dispostos em círculo. Todos os elementos vão ser usados, não sobra ninguém. E os elementos devem ser todos distintos. A maneira que a gente escreve isso, o símbolo é esse PCN. É uma permutação circular de N elementos. E a gente pode fazer isso de N-1 fatorial maneiras diferentes. Se você quiser analisar, o que está fazendo essa conta é quantidade de maneiras de ordenar N elementos distintos em círculo, de forma circular. Bom, como é que a gente lê isso? É uma permutação circular de N elementos. Já fica subentendido que eles são distintos. No exemplo anterior, a gente tinha 8 pessoas para colocar em volta de uma mesa circular, não era isso? E qual foi a resposta, lembram? Permutação circular de 8 é 8 menos 1 fatorial. Isso indica que é 7 fatorial. Foi as duas maneiras que a gente contou, a gente encontrou 7 fatorial. Certo? Vamos ver mais exemplos associados a esse raciocínio aqui. Ó. Exemplo 28. Jogo de equipe. Em uma das partidas, os participantes deveriam formar 2 grupos de 4 pessoas e sentar em posições alternadas. Depois que os participantes já tinham definido as 2 equipes, de quantas formas eles poderiam se dispor na mesa circular? Bom, então está aqui a mesa. A gente vai fazer o que primeiro? Fixar uma pessoa. Mesmo raciocínio de antes. A Ana pertence a uma das equipes e eu vou fixar a Ana ali numa determinada posição. Eu estou supondo que as equipes sejam aquelas porque está falando enunciado que as equipes já estão determinadas, beleza? Independentemente de qualquer equipe, o raciocínio é o mesmo. Bom, dado que a Ana está ali, eu sei que as pessoas do grupo dela têm que estar em posições alternadas, certo? Lembrando de novo que qualquer posição que a Ana tiver, o raciocínio é o mesmo, eu não preciso pensar de forma diferente. Bom, então olha só, eu tenho 3 posições para eu colocar
as outras 3 pessoas do grupo da Ana. 3 pessoas em 3 lugares. A Ana é uma referência, então eu tenho que fazer o quê? 3 fatorial. São as maneiras de organizar essas pessoas. O que falta ainda? Bom, essas são posições simplesmente ilustrativas, né? Estou supondo que essas são as pessoas estejam nessas posições. Bom, o que está faltando ainda depois disso? Eu preciso ainda colocar 4 pessoas nessas 4 posições, correto? Que são as pessoas do outro grupo, ou da outra equipe. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? 4 fatorial. 4 pessoas em 4 lugares. Se você quiser, você pode usar o raciocínio, ou a ideia, do que a gente chama de permutação em linha. Lembra que a gente considerou 3 fatorial e 4 fatorial? Se eu tenho uma referência, é como se fosse uma permutação em linha. Então, depois que eu coloquei a Ana numa determinada posição, eu tinha 3 pessoas em 3 lugares. Permutação de 3. E depois eu tinha que organizar outras 4 pessoas em 4 lugares. Permutação de 4, que é aquele 4 fatorial ali. A gente tem que multiplicar, porque as duas coisas vão ocorrer. Eu vou associar essas possibilidades. 3 fatorial é 6. 4 fatorial é 24. Então eu tenho 144 maneiras diferentes de resolver essa situação. Organizar as pessoas na forma descrita. Exemplo 29. Jogo das duplas. Para o próximo jogo, cada um dos 4 pares, já definidos, deveria se sentar lado a lado. De quantas maneiras distintas as 8 pessoas poderiam se organizar em volta da mesa, mantendo cada dupla lado a lado? Bom, as duplas já estão determinadas. Então, assim como no exemplo anterior, eu vou simplesmente imaginar que as duplas são essas aí, quaisquer. Cada 2 pessoas em linha formam uma dupla, ok? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou simplesmente reescrever dessa forma, redesenhar dessa forma, o que não vai fazer a menor diferença, tá? É só uma coisa visual mesmo. Bom, primeiro vamos fixar uma das duplas. Eu tenho 4 duplas, tenho 4 posições para as duplas ficarem. Vamos supor então que eu vou colocar a dupla A e C aqui. Depois eu ainda preciso colocar 3 duplas em 3 lugares duplos, digamos assim. De quantas maneiras podemos fazer isso? 3 fatorial. Bom, aí, dado que eu defini as duplas, ou onde as duplas vão estar, né, na verdade, vamos supor que sejam essas posições. Então, eu preciso fazer o que agora, depois de organizar essas duplas? Pensar, lá onde fica a dupla A e C, vai ser A e C ou vai ser C e A? Eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Depois eu vou pensar em uma outra dupla, D e G. Como é que vai ser a disposição? D e G ou G e D? De novo, eu tenho 2 possibilidades. Mesmo raciocínio para outra dupla e também para a 4ª dupla. Eu tenho que multiplicar tudo isso porque tudo deve ocorrer simultaneamente e associados. Bom, o que eu faço com esses números? Multiplico. O resultado é 48. Uma questão bem tranquila. Exemplo 30. Casal grudento. No desenvolver do jogo, Ana e Breno, que estavam sentados lado a lado, não paravam de se beijar, o que tirava a dinâmica do jogo. Após o término da partida, os participantes concluíram que para o próximo jogo, individual, eles se organizariam aleatoriamente, mas de forma que Ana e Breno não ficassem lado a lado. De quantas maneiras distintas eles poderiam se organizar na mesa circular sem que o novo casal ficasse junto? Bom, então a gente tem agora um outro tipo de restrição. Eu tenho 2 pessoas específicas que não podem ficar lado a lado. O que eu vou fazer? Eu vou fixar uma dessas 2 pessoas, por exemplo, Ana, e eu tenho que agora analisar um lugar bom para colocar a outra pessoa, que no caso é o Breno. Bom, a Ana já está num lugar, e os lugares do lado dela não podem ser ocupados pelo Breno, então ele tem 5 possibilidades. Dado que o Breno está numa posição, essa, por exemplo, o que falta para a gente agora? Organizar as outras 6 pessoas nos 6 lugares. De novo, eu tenho já referência, Ana e Breno, então é como se fosse uma permutação em linha. Eu tenho que fazer uma permutação de 6 fatorial, isso dá 5 vezes 720, 3.600. Só isso, acabou a questão. Bom, então essa foi a aula 6. A próxima aula vai ser de arranjo, então fiquem atentos, ative o sininho para você não perder a próxima aula. Abraço!